Quer testar com a Érica ou com a Jordana? Oi? Então, gente, nós tivemos aqui um pequeno problema técnico, né, que acabou atrasando aqui nosso encontro. Meu nome é João Guerreiro, eu sou professor do curso de bacharelado em produção cultural no Instituto Federal do Rio de Janeiro, IFRJ, no campus Nilópolis, da Baixada Fluminense. Eu vou mediar essa mesa hoje do Múltiplas Vivências, né, o Alô Produção. É um projeto que foi todo pensado e está sendo executado pela Sabrina Veloso, a Sluchen Schering, Nathalie Avelino e pela Thalita Magar. São 4 produtoras culturais, todas foram formadas no curso de bacharelado na produção cultural do IFRJ, e é um projeto, né, que vem trazendo, desde o dia 23, profissionais de diversas áreas da cultura no Brasil para discutir e debater esse tema tão candente para todos nós que trabalhamos com a produção, né, com a cultura e a arte, que é os impactos da pandemia, né? Tem sido uma discussão muito interessante. Eu tenho participado de várias discussões, vários seminários durante esse período, desde março, mas esse tem tido um olhar bem amplo, né? Já passaram por aqui representante do estado do Amazonas, do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e com os temas muito diversos, né, artes cênicas, audiovisual, questões ligadas ao próprio circo, né, dentro das artes cênicas, culturas populares, chamadas populares. Ou seja, nós estamos tendo um panorama do que está acontecendo no Brasil nesse momento. A cultura foi a primeira área a sofrer o fechamento, né, quando apareceu o início da pandemia, no primeiro final de semana, 14 e 15 de março, e estamos aqui na expectativa do que vai acontecer daqui para frente. Então, a mesa de hoje, né, essa mesa agora de 15 horas, é sobre a periferia e a cena, né, cena cultural na periferia, e como a pandemia vem impactando os territórios populares no Brasil. Para isso, nós temos aqui, para discutir com a gente, nós temos aqui 2 convidadas, a Jordana Moreira. Jordana Moreira é produtora cultural, ela criou projetos em mais diversas áreas, mas principalmente música, cultura urbana, artes visuais e audiovisual. Ela tem ênfase na territorialidade, né? Ela é originária da Baixada Fluminense e também trabalha muito com questões de gênero, né? Ela criou e participou de coletivos e movimentos culturais. Ela fundou o Rock Pense, né, que é a rede de mulheres profissionais das artes. É graduanda do curso de produção cultural do IFRJ e também conselheira municipal de cultura do município de Nova Iguaçu, um dos mais populosos da Baixada Fluminense. Junto com a Jordana, nós temos aqui a nossa querida Érica Peçanha, né? Fazia tempo que eu não havia, pelo menos esse distanciamento me permitiu isso, né? A Érica Peçanha é antropóloga, ela tem a trajetória de pesquisa ligada à produção cultural de periferia, né? É autora do livro Vozes Marginais na Literatura e coautora de Polifonias Marginais. É pesquisadora de pós-doutorado no Instituto de Estudos Avançados da USP, São Paulo, e do N Periferias, que é o grupo de pesquisa das periferias. Então, a nossa ideia aqui é ter uma conversa, né? Cada uma das nossas debatedoras terão 20 minutos para se apresentar e falar um pouco sobre sua trajetória. Depois eu vou abrir para as perguntas do público. Então, você que está participando, você pode entrar no chat do YouTube e deixar suas questões, que a produção vai passar para mim, e depois eu repasso para ela, para a gente bater um papo aqui sobre como estamos nesse momento de periferia no Brasil. E
Antes de passar a palavra para a Jordana, eu queria agradecer a ambas, né, tanto a Jordana como a Érica, por terem aceito o nosso convite. O seminário está sendo retransmitido pelo canal do YouTube do Instituto Federal do Rio de Janeiro, porque nós temos uma parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, então, e como elas são egressas, então é um projeto também de ex-alunos, né, de egressos do IFRJ. Então, boa tarde para todo mundo. Jordana, a palavra é sua, 20 minutos, ok? Boa tarde. Obrigada, João. Queria começar já agradecendo o convite, né, desse projeto super importante, primeiro que faz uma discussão a partir da perspectiva do produtor cultural, né, que é um profissional dentro da cadeia produtiva da cultura e da arte tão importante, mas que de tanto ficar nos bastidores, né, acaba não discutindo a partir do seu próprio ponto de vista. E fico mais alegre ainda que é um projeto criado, né, e dirigido, independente, por mulheres produtoras culturais, né, que é onde eu dou ênfase assim, no meu trabalho. Então, fico super feliz, quero parabenizar, acompanhei as outras lives, que foram muito bacanas. Como o João já me apresentou, né, eu queria começar falando um pouquinho especificamente da experiência do RockPace. Vou pedir desculpa que de vez em quando, especialmente agora, quando eu comecei minha fala, vai passar um avião, né? Eu estou em Duque de Caxias, então a gente tem essa interferência sonora assim, particular do território aqui, né? Que é perto do Galeão, para quem não conhece. E eu queria começar falando da periferia na sua centralidade, né, partindo dessa experiência da RockPace, que nasce aqui na Baixada Fluminense. Eu sou produtora desde 2003, desde o começo dos anos 2000, né, comecei atuando na Baixada Fluminense, já tive na capital, fora, e já retornei, mas os meus projetos têm uma ênfase aqui no território que eu piso, né? E a RockPace hoje é uma rede de mulheres profissionais das artes, produtoras, artistas, pesquisadoras, enfim, a gente se associa para realizar projetos culturais. E começamos em 2011, a partir de um desejo, né, de ter mulher no palco, né? Eu já era produtora cultural, né, já atuava e tinha essa questão de ser sempre, né, a única mulher no ambiente, naquele ambiente de cultura urbana, do grafite, do rap, do rock. E em 2011 surgiu essa ideia, esse desejo, né, de se fazer um projeto, um evento, um show, um circuito de bandas em que a mulher estivesse no palco, né, porque majoritariamente onde a gente ia, o destaque, o protagonismo era masculino. E a partir desse desejo, né, a gente começou, a partir do primeiro evento que a gente fez, pessoas foram se engajando nessa ideia. E aí, pessoas, é muito importante dizer que é o que a gente chama da rede de cultura da Baixada Fluminense, né, uma rede afetiva, que é um conjunto de grupos, né, essa história vem desde a década de 90, de coletivos independentes que atuam com projetos de forma inovadora, com o fim de fazer cultura no seu território. E aí, quando surge a ideia da RockPace, né, vamos fazer um show aqui, só que tem uma condição, tem que ter mulher no palco, que seja uma banda que tenha, no mínimo, uma de papel protagonista também, não adianta só tocar o pandeiro, tem que compor, ou ser instrumentista, né, que fosse protagonismo dela. E essa ideia, muita gente se engajou, e aí muitos grupos profissionais, homens, mulheres,
majoritariamente, a princípio, homens, porque a rede também é um reflexo das estruturas, né, no mundo, que são patriarcais, então privilegiam, né, o gênero masculino ali como criador, como liderança. E aí, a partir da colaboração é que surge o Rock Pense. Sem isso, sem esse modo, né, de fazer que impera assim, na Baixada Fluminense, a Rock Pense não existiria. E cada um ajudou a princípio, né? Um empresta um equipamento, o outro vai fazer projeção, outro é DJ e tal. Só que eu já era produtora, então surgiu uma questão que foi, na verdade, um questionamento meu, que eu tinha muito forte, que era: a gente tinha uma tradição em festivais de rock, bandas de rock, encontros de rock and roll muito grande, a Baixada, e eu achava que já estava na hora da Baixada ter um festival com infraestrutura, né? Apesar de ter um caráter alternativo, underground, né? Não num formato até a princípio não comercial, né? Não usando nomes de mídia e tal, pelo conteúdo, pelo impacto dessas ações, a gente ainda não tinha uma experiência do Festival Espaço do Rock, mas eu queria colocar algo com protagonismo feminino, mas que tivesse esse reconhecimento enquanto festival com a mesma estrutura que acontece numa capital, né, por exemplo. E para mim eu não via problema nisso. Então eu passei a buscar os mecanismos de fomento, né, que eram os editais. Então passei a inscrever, em princípio, e a gente realizou a primeira edição em 2012. O festival ao todo nós realizamos em 3 edições, de forma itinerante pela Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, depois Mesquita, o último foi em Duque de Caxias, todos em espaço público, de forma gratuita. Eram mais de 12 bandas, né, aproximadamente 12, 13 bandas, e tinha uma gama de atividades dedicada ao protagonismo feminino, mas é claro que o público podia ser masculino, né, porque a gente faz um produto para as pessoas consumirem, homens e mulheres. E aí, além dos shows, a gente fez campeonato feminino de skate, encontro de grafite, oficinas, cineclube, catálogo de bandas, fanzines, e sempre muitas rodas de oficinas e debates. Com isso começou em 2011. A partir do festival, em 2012, esse projeto, né, macro, o nosso principal, deu origem a outros projetos, porque havia uma demanda muito grande, tanto por cultura urbana, quanto uma demanda das mulheres, né, das jovens, que não tinham espaços que priorizasse o protagonismo delas, né, que lhe dessem referências, e que fossem espaços que não atuassem em moldes masculinos, vamos dizer assim, né, que não fossem hostis para elas transitarem e estarem. A partir daí, a gente criou vários outros projetos, entre eles o Laboratório Rock Pense, que foi uma demanda que eu lembro exatamente como surgiu, assim, uma cena, né, que foi muito, assim, bem emocionante, na verdade, porque eu só me vi que eu era feminista, assim, mais velha, né, com uns 26, 27 anos, mas, na verdade, eu sempre fui, eu não sabia. E eu sempre atuei na cultura urbana, que é um espaço, né, que é público, é cultura de rua, e é muito masculino, né, muito masculinizado e tal. E eu passei por tudo isso numa época em que não tinha essa onda feminista. E aí, em 2015, né, lá em Caxias, quando a gente fez as oficinas, né, que a proposta era fazer oficinas de produção cultural para mulheres dentro do festival.
Quando elas foram, né, e uma menina de 16 anos falou assim, eu vim aqui que eu queria saber como monta um coletivo feminista. Aquilo me deu uma alegria, assim, porque como eu estava conversando com o Rodrigo Caetano, até que participou do encontro, né, anterior, num podcast dele que eu participei, a gente é política, né, tudo é político, mas a gente assumidamente tem uma intenção de fazer política com arte, que não é a política partidária eleitoreira, né, mas é a política de vida, só que a gente não é panfletário, né? Então tem muita gente que chega, quer curtir uma música, quer fazer um rap, um grafite e tal. Só que essa menina estava evidenciando como, naquele momento, aquele espaço de cultura era importante, né? Esse projeto a gente seguiu com várias oficinas, atendeu 200, até hoje, né? Foram diversas oficinas, 280 meninas, né, passaram. Meninas, eu digo assim porque aproximadamente de 16 a 20 e poucos anos, mas a gente tem participantes de 49 anos que foram lá e tiveram várias descobertas, né? Então, a partir da arte, a Rock Pace passou a ter essa experiência no território, que causou o que eu acho que é um alto impacto social, né? Que, se você for contar aí de um modo bem capitalista, né, o que você investe, o impacto, aquilo que o retorno social daquilo é de um valor inestimável, que você garante ali que aquele adolescente na Baixada, que chamam periferia, né, do território popular, não só na Baixada, em todo o Brasil, nesses espaços populares, ele tem um espaço para ele afirmar uma identidade positiva, para ele acreditar na própria capacidade e para ele participar ali de uma elaboração que é pensar a cidade, que é pensar o mundo, que é pensar você mesmo, que é quando você faz arte em coletivo, no seu território. Você mexe com memórias, você mexe com valores, você questiona esses lugares que colocam para você, principalmente na Baixada, com um índice absurdo de adolescentes grávidas que abandonam as escolas e essas histórias que a gente costuma saber. Você descer do trem ali, como a gente fez em Mesquita e em Caxias, você descer do trem, chegando no trabalho, você dá de cara com um festival de rock, e ele está no Feminista, né, e ele está no RJTV, isso causa um alto impacto, vamos dizer assim. Além disso, essa experiência do Rock Pace traz também uma questão da apropriação da tecnologia para você fazer a disputa, né? Hoje a gente se entende, hoje olhando, né, a gente vai lançar agora um podcast, tem um canal no YouTube, acabei não falando, que foi o terceiro projeto, que é o Estúdio Rock Pace, que é uma série musical documental que explora a relação da mulher com a música, e aí não é só mais o rock, a gente mistura gêneros, né? Não mistura, mas ultrapassou essa fronteira, e aí esse território popular que é tão estigmatizado, né, e impossibilitado, não é que a gente precisa de uma ajuda para se desenvolver, é que as condições de desigualdade social e o Estado impedem o nosso desenvolvimento. Que, por exemplo, a gente recebe muitos projetos na periferia, né? Muitos microprojetos, né? Projetos pequenos e prêmios pequenos, que são muito efetivos. Mas se você faz um festival grande, né? Como, por exemplo, tem Encontrarte, que é de teatro, Baixada Animada, festivais de dança, o próprio Festival Rock Pace, você encontra severas dificuldades de continuar, porque trata-se de um projeto amplo, de estrutura, que causa maior impacto, porque a gente não tem, no Rock Pace não tem essa lenda, né, que é fazer sem dinheiro. Não existe isso no mundo, né? Eu fiz uma coisa aqui sem dinheiro, mas como não existe, né? Algum dinheiro, algum recurso, algum material você usou, né?
isso é meio que um mito que eu acho que é muito usado meio que para enrolar a gente que é da arte, né? Faz aí que isso é simbólico e tal, você não vai gastar nada. Mas você gasta, né? E na periferia, como não vem recurso para o desenvolvimento humano como todo, para a cultura menos ainda, né? Porque é um espaço de pensamento e de intelectualidade que nos é negado. Mas essa parte do Rock Dance é mais uma afirmação sobre o profissionalismo que a gente tem, a potencialidade criativa, né? E esse arcabouço, essa dimensão crítica que os projetos culturais têm. Porque quando a gente vai fazer um evento, a gente vai observar que não tem ônibus suficiente, que as pessoas não têm poder aquisitivo para pagar por um livro, por um ingresso. Você vai observar uma série de limitações que aí diz muito mais da desigualdade social do que você tivesse fazendo um festival, por exemplo, na capital, onde as pessoas têm mais poder aquisitivo, têm mais mobilidade, têm mais segurança até do que aqui, né? Incrivelmente e tal. Então, essa experiência do Rock Dance, caminhando aqui para conclusão, né, eu acho que é um pouco de uma amostra das várias, da produção de conhecimento que a periferia faz ao produzir arte, né, e isso não é uma característica só da Rock Dance, apesar de que eu tenho muito orgulho, assim, de ter um festival protagonizado por mulheres e com um conteúdo assumidamente feminista dentro de uma periferia, e isso aí só existe devido a toda uma rede, a toda uma dinâmica que a própria Baixada construiu, a uma rede inovadora, não de lutar por seus direitos, mas de implementar ali o fazer arte diferente das lógicas de mercado, mais cultura como direito, como cidadania, mas numa perspectiva de fazer arte não só para a gente, né, para o mundo todo. Hoje a gente está trabalhando com essa série documental, está na 3ª temporada, e antes da pandemia, né, nós estávamos caminhando para poder produzir, né, enfim, captar e fazer acontecer a 4ª temporada, que aí parte de todo o imaginário, o conteúdo, toda a nossa trajetória está ali de diferentes maneiras, mas é algo que você se comunica com o mundo, né, e não deixa de estar no território. Eu acredito que os 5 minutos já acabaram, já, né? Tá sem som, João. Acabou, né? Ainda tem 2 minutinhos. Então, agora só para nesse finalzinho, né, fazer um link assim nessa situação de pandemia, né? Eu fico imaginando projetos como esses, né, que já enfrentavam várias dificuldades, né? Não só a Rock Dance, são os coletivos, são os profissionais, em que essa desigualdade que a gente trabalhada foi escancarada, né? Na verdade, a gente vai estar enfrentando aí uma fase aguda do que a gente já vivia de forma crônica, né? E aí, a princípio, você vê os grupos correndo, na verdade, para poder fornecer cesta básica e, eu estou sem tempo para pensar num planejamento de futuro, mas como você planeja o futuro se o próprio presidente estava comprometido por um desmonte de política pública? Porque, aí para encerrar mesmo, né, para a gente, depois a gente pode desenvolver melhor a questão da pandemia, mas a política pública hoje, né, horas, não é só mais a periferia que depende mesmo porque essas outras lógicas, esse território, essa população, esse público consumidor não está na área estratégica do mercado das marcas, vamos dizer assim. Então, a política pública tem um papel essencial, mas agora a política pública tem um papel essencial em tudo, até na indústria,
né? E a gente, de posse dessa produção de conhecimento, né, de tudo isso que a gente produziu até hoje, né, porque sem a periferia, o centro está morto, né? Não é assim a frase do Fred 04, mas é mais ou menos isso, a periferia que sustenta, né, o centro. Então a gente vai ter que discutir política pública para todo mundo, assim, e aí vamos pensar em várias questões, assim, desde o micro, que é como a gente vai fazer o controle social da Lei Aldir Blanc, né, que está para chegar, até como a gente discute cultura digital, sendo que a grande maioria, e principalmente aqui na Baixada, que é o meu público, não tem acesso. Mas, em contraponto, toda essa internet que eu pago aqui, todas essas marcas, a gente só paga para ver o nosso conteúdo. Então, é a gente que coloca um conteúdo, aí a gente é o mundo inteiro que coloca um conteúdo, e todo mundo não tem acesso. Como é que é isso? Então, eu acho que vai ter que ser discutido assim, de uma forma bem ampla. E aí, dessa vez, é de verdade para todos, né? A gente continua, então, depois. Obrigada. Eu agradeço, Jordana. A gente trouxe grandes discussões, né, nessa periferia que não é de agora que vem passando pelo que também nós estamos passando, né, em relação à necessidade de políticas. Mas vamos lá. Vamos deixar para essa discussão para depois. Érica, mais uma vez, obrigado por você estar aqui com a gente. A palavra é sua, você tem 20 minutos. Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Então, eu nem quero começar agradecendo pelo convite, por poder dialogar com pesquisadores e com estudantes do campo da produção cultural. Devo dizer que fui seduzida a participar dessa primeira atividade virtual, devido também à simpatia, a insistência, o convite tão bem elaborado que recebi das produtoras desse evento, então agradeço. É minha primeira experiência com live, eu estava bastante resistente a esse modelo, mas Jordana me deixou tranquila e João também, acho que vai ser uma experiência muito positiva, então agradeço também por isso, e também quero parabenizar a organização de todas as mesas, a diversidade de convidados e as discussões propostas que são tão importantes, tão urgentes para esse momento que a gente está vivendo também. Então, muito obrigada. Mas eu quero também começar lembrando que acho que, diferentemente da maioria dos convidados, eu não sou uma artista, não sou uma criadora cultural mais propriamente, não sou uma produtora cultural, eu sou antropóloga, como o João já me apresentou, e sou mais propriamente uma pesquisadora da produção cultural da periferia, né? Sou alguém que desde 2004 vem estudando essa temática a partir das trajetórias e das atuações de escritores e coletivos de literatura das periferias de São Paulo. Então, é a partir desse conjunto de pesquisas que vou falar aqui hoje, né? E acho também importante falar que, muito embora esses trabalhos que eu desenvolvi no mestrado, no doutorado, no pós-doc, sobre produção cultural da periferia, estejam apoiadas em uma extensa pesquisa de campo no contexto de São Paulo, eu considero que algumas das questões e reflexões que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje também podem ser espraiadas, né, para outros campos que não apenas a literatura, né, porque são reflexões também que são comuns, a associação entre arte, cultura e periferia em qualquer linguagem ou forma de expressão que a gente esteja considerando, né. Então, o objetivo aqui da minha fala é compartilhar com vocês alguns dos questionamentos e algumas das reflexões que estiveram presentes nesse conjunto de pesquisas que eu fui desenvolvendo ao longo desses últimos 15 anos. Então, essas questões são, por exemplo, de que periferia a gente fala, né, quando a gente discute produção cultural da periferia no cenário contemporâneo? Mais do que isso, quando e por que a produção cultural associada à periferia ganhou visibilidade, né? Por que coletivos, artistas, criadores culturais passaram a associar suas produções e as suas trajetórias a esse tipo de espaço social, ou esse tipo de território? Mais importante do que isso,
quais são as questões, quais são os debates que se colocam para o mercado cultural, para o Estado e para a academia, a partir da presença e visibilidade coletiva desses artistas. Então, foi dessa maneira que eu organizei a minha fala, e é a partir daí que eu começo a conversar com vocês. Então, tentando responder de que periferia a gente está falando, né, quando fala de produção cultural da periferia, eu começo lembrando que o próprio uso do termo periferia remete a um conjunto de discussões e de políticas públicas no contexto dos anos 90, e aí falo de uma tradição de estudos urbanos do eixo Rio-São Paulo, que vão pensar, uma tradição que vai pensar o uso desse termo em substituição das ideias de subúrbio ou bairro pobre, que já figurava, né, no vocabulário de intelectuais e de gestores, e a pertinência desse termo, então, para nomear áreas produzidas no processo de expansão das cidades desde os anos 40, e para nomear esses territórios que foram basicamente ocupados por migrantes, trabalhadores de baixa renda, desempregados, a população negra, né, a partir de constituição de loteamentos irregulares e casas autoconstruídas. Então, periferia, no seu surgimento, né, serviu para remeter a essas áreas geograficamente afastadas do centro, né, e que ficaram marcadas por uma certa precariedade de condições de vida ou de um conjunto de condições opostas àquelas encontradas nos chamados centros urbanos, né. Então, regiões marcadas pela falta ou insuficiência de infraestrutura, de serviços públicos básicos, mas também é um termo que ajudou a remeter a um conjunto de formas particulares de organização social, de relações de sociabilidade, lazer, práticas culturais, associativismo e mobilização política. Então, o que a gente tem é o surgimento de um modelo teórico de interpretação da expansão das cidades, né, apoiado na ideia de centro e periferia, dessa relação entre os diferentes territórios do espaço urbano. Mas, para além de pensar a emergência desse termo, acho importante lembrar também que nos últimos 20, 30 anos, né, os diferentes estudos urbanos também passaram a relativizar ou a questionar a pertinência desse modelo de expansão das cidades, a própria pertinência dos termos centro e periferia para remeter esse contexto, dada a existência de uma série de fenômenos, como, por exemplo, a presença de favelas, de cortiços nos espaços centrais, o surgimento de novas centralidades econômicas, a ampliação dos investimentos públicos nos territórios historicamente tidos como periféricos, a própria inserção de membros das camadas populares em moradia das regiões centrais, a presença, por exemplo, de condomínios de luxo em áreas periféricas. Então, tem uma série de fenômenos que se misturam, né, e que vão ajudar a dar complexidade para aquilo que se entende como centro e como periferia. Mas, ao mesmo tempo, a gente também entende, eu sou uma das pesquisadoras que entende, por exemplo, que, embora a gente possa considerar que é uma diversidade de situações empíricas naquelas regiões que historicamente foram tidas como centrais ou periféricas, eu ainda considero pertinente o uso desses termos centro e periferias para pensar as relações entre territórios no espaço urbano, e mais do que isso, ainda considero pertinente o uso do termo periferia para se referir a uma certa realidade que ainda persiste, né, de certos territórios que concentram a população marginalizada, econômica, racial e socialmente, né. É pertinente usar o termo periferia para se referir a certas áreas, a certos territórios também, que sinalizam um maior percurso, por exemplo, até aos locais de trabalho, a áreas que sinalizam também maior vulnerabilidade a riscos ambientais, por exemplo, quando são comparadas a bairros historicamente tidos como centrais ou como nobres. Ou mais do que isso, entrando mais propriamente no termo de debate, a pertinência do termo periferia, quando a gente considera, por exemplo, o discurso construído por sujeitos que vão articular a sua atuação política e cultural e de pertencimento aos territórios periféricos. Então, o que eu quero ressaltar aqui
é a importância da profusão de artistas e coletivos que foram ganhando visibilidade, sobretudo a partir dos anos 90, né, e que vão elaborar as suas produções e associar os seus históricos aos modos de ser e viver em regiões periféricas. E aí localizo, por exemplo, o surgimento do funk, o surgimento do hip-hop, mais recentemente de produções nomeadas como o Cinema da Quebrada, ou a literatura marginal periférica, sobre a qual eu me debrucei. Eu não quero dizer com isso que experiências de produção cultural e de artistas que atuavam nos territórios periféricos seriam inéditas até os anos 90, não é disso que eu estou falando. Estou dizendo que a gente tem, a partir dos anos 90, um cenário de efervescência cultural e de visibilidade coletiva de sujeitos individuais e também de sujeitos coletivos que vão associar suas produções e histórias também ao território periférico, né? Então, o que a gente tem a partir dos anos 2000 é uma efervescência de produções de audiovisual, teatro, dança, música e literatura, que vão agregar artistas e coletivos originários e atuantes desses territórios periféricos, né? Então, eu entendo que a visibilidade alcançada por esses sujeitos periféricos, né, mostrou-se fundamental para que pesquisadores, gestores, moradores dos territórios periféricos e centrais entendessem, né, que também a periferia é um lugar onde se produz e se consome arte e cultura, para além daquelas variadas associações estigmatizantes feitas pelo senso comum, pela mídia, também pelo poder público e também pela academia, de associação desses territórios às noções de carência, pobreza e violência. Eu quero afirmar com isso é que no contexto desses últimos 30 anos, a gente está falando também de uma periferia que agora frequenta os cadernos de cultura dos grandes jornais, frequenta também os programas de cultura das grandes mídias, né? Por meio das suas estratégias particulares de produção, circulação e consumo cultural. A gente está falando também de artistas e coletivos que passaram a integrar as programações dos equipamentos públicos e privados de cultura, né? A gente está falando também de uma série de artistas e coletivos que entraram na pauta das diferentes praças de cultura, ainda que suas demandas não sejam atendidas a contento, como bem Jordana lembrou aqui, né? E, para além disso, artistas e coletivos periféricos passaram a apresentar instigantes novidades empíricas para renovar o debate acadêmico sobre periferia, né? E eu considero um ponto fundamental para essa discussão que, ao elaborar a própria imagem por meio de produtos culturais, ao falar com voz própria no território da produção cultural também, esses artistas e coletivos também se tornaram sujeitos dos discursos sobre o que é periferia e sobre o que é cultura, né? E aí acho importante pensar que o que a gente tem mais recentemente, então, é a significação desses produtos e atuações que historicamente já aconteciam na periferia como arte ou cultura de periferia, né? Então, nesse sentido, no cenário contemporâneo, associar suas produções ao território da periferia opera notadamente como um vetor da carreira desses sujeitos, para marcar o lugar desses sujeitos no mercado cultural, né? E também para se aproximar de um público que compartilha do mesmo perfil sociológico. Então, acho que essa é uma primeira introdução para a gente pensar de que periferia a gente está falando e de que sujeitos individuais e coletivos a gente está falando também quando pensa uma cena cultural periférica. E aí, entrando no conjunto, uma outra questão, um outro conjunto de questionamentos, né, que questões esses sujeitos estão colocando, por exemplo, para o mercado cultural. Eu acho que a primeira mudança importante e significativa com essa visibilidade e presença coletiva no cenário contemporâneo é a mudança simbólica que esses sujeitos já promovem, né? Então, favelados, periféricos, sujeitos marginais e marginalizados que sempre foram inspiração ou tema para as criações artísticas, passaram a ser também sujeitos
das suas produções, né? Isso não é pouca coisa, porque significa que eles passaram de objetos a sujeitos da sua representação e passaram a transformar suas próprias experiências sociais, pontos de vista, visões de mundo e repertórios em uma estética específica, né? Então, quando a gente pensa a produção cultural da periferia, a presença desses sujeitos, é importante a gente pensar também no modo como eles querem se representar, ou se autorrepresentar, né? E como é que estão colocando os seus pontos de vista sobre seus modos de ser e viver, e sobre o mundo, de modo geral, né? Acho importante pensar também que, se eu pensar a partir da literatura, por exemplo, que foi o objeto sobre o qual eu me debrucei, né, ao se apresentar como escritores, e aí a gente pode pensar que ao se apresentar como artistas de modo geral, né, os sujeitos moradores de periferia passam a vislumbrar e assumir como possibilidade de carreira, como possibilidade profissional a própria carreira artística. Então, acho que uma outra questão que está colocada para o mercado cultural é o reconhecimento desses sujeitos, das suas expressões e produtos culturais, como arte também, né? E para esses sujeitos, mais propriamente, é o reconhecimento das suas trajetórias, não apenas como operários, excluídos sociais, bandidos, entre tantas outras identidades que são comumente associadas aos moradores de periferia, né? E se eu penso na literatura, por exemplo, é a possibilidade de ter a presença desses sujeitos historicamente alijados do acesso às condições de produção, como artistas, como escritores, né? E aí a gente está falando da presença desses sujeitos num contexto absolutamente elitista, como o da literatura. Considero também que uma outra questão que está colocada para o mercado cultural é a própria visibilidade desses territórios como produtores. E, nesse sentido, um outro passo é o reconhecimento desses sujeitos e dessas produções, e a inserção desses sujeitos e suas produções também nas programações dos equipamentos culturais e públicos, né? Se eles se apresentam e colocam seus produtos como arte, é preciso também que eles sejam reconhecidos por esses equipamentos. Para o poder público, mais propriamente, dialogando também com algo que Jordana trouxe aqui, né? Notadamente, esses sujeitos vêm criando uma agenda específica, né, de políticas culturais que estimulem e apoiem as suas produções, que estimulem e apoiem a circulação dos seus produtos dentro e fora dos territórios periféricos e que estimulem e apoiem também o consumo das suas produções e das suas expressões. O que a gente notou, né, e pelo qual a gente tem lutado agora pela manutenção, é que uma série de políticas públicas foram criadas tentando abranger essas demandas colocadas por esse sujeito. Aqui em São Paulo, desde os anos 2000, por exemplo, a gente tem o Programa para a Valorização das Iniciativas Culturais da Prefeitura de São Paulo, tem a Lei de Fomento à Periferia, mais recentemente, que são dois dos exemplos de políticas públicas locais que deram a possibilidade desses sujeitos se estruturarem, né, de gerar novos produtos e de terem também retorno financeiro com seus trabalhos. E, por fim, e não menos importante, é aí que eu me insiro também, né, na medida em que esses artistas e coletivos também colocam, trazem à tona novas obras, trazem à tona outros perfis sociológicos para a gente pensar profissionalização e construção de carreiras artísticas, à medida que eles se colocam de maneiras muito específicas no campo cultural, merece destaque também os rebatimentos que isso vai ter na agenda de pesquisa sobre periferia, sobre produção cultural e sobre arte. E aí, só para fazer uma referência, por exemplo, ao campo da literatura, minha pesquisa atual é um estado da arte sobre literatura e periferia no Brasil. Então, algo que me entusiasma muito e que só reforça que, de fato, a visibilidade desses sujeitos possibilitou a organização de uma nova agenda de pesquisa, é a constatação, por exemplo, que até o ano de 2018, a gente teve 75 teses e dissertações produzidas somente no Brasil sobre literatura e periferia, né? Então, eu acho que isso sinaliza
um interesse acadêmico, sobretudo dos jovens pesquisadores nos programas de pós-graduação, né? As questões que estão colocadas, por exemplo, são as novidades estéticas que esses sujeitos apresentam, a construção e a profissionalização desses sujeitos, as relações com o campo da educação mais propriamente, e as discussões, por exemplo, sobre os próprios significados dos termos periferia, cultura da periferia e das variadas expressões e produções artísticas associadas ao território. Então, acho que só para iniciar, né, essa conversa, eu só queria reforçar que quando a gente pensa produção cultural associada ao território da periferia dessa maneira, com visibilidade, com efervescência, com presença coletiva, a gente está falando então de um fenômeno que ganha visibilidade na cena pública nesses últimos 50 anos, de um tipo de fenômeno que não se esgota só em obras artísticas, uma vez que esses sujeitos também estão engajados na luta por políticas públicas específicas, também estão engajados em ações políticas nos seus territórios de atuação, né? É importante dizer também que esse fenômeno diz respeito a modos específicos de produzir, fazer circular e consumir também a produção artística e cultural da periferia, além de remeter, como eu tentei trazer aqui de forma muito introdutória, a desdobramentos para o campo cultural, para o cotidiano dos territórios, para o poder público e também para o espaço acadêmico. Era isso. Muito obrigado, Érica. Então, temos bastante questões aqui. Vou começar esse nosso bate-papo com uma questão, né? O Marcos Faustini, que é o idealizador da Agência de Redes de Juventude, vem fazendo uma série de discussões com representantes, produtores culturais de periferia, né, que o nome é O Fio da Periferia. E aí ele fez uma fala que é o seguinte: a memória de momento histórico é uma disputa. Tendo esse ponto, né, de pano de fundo, né, o fazer cultural na periferia é por si só um campo de disputa, né? A gente está falando aqui o tempo inteiro, tanto uma questão acadêmica como uma questão mais no dia a dia que a Jordana veio trazendo aqui, né? Como esses territórios estão se reinventando nesse momento de pandemia? Eu acho que uma questão que acho que a Jordana tem acompanhando bastante, né, como conselheira municipal de Nova Iguaçu, e também como uma fazedora, né, cultural. Eu gostaria de te ouvir um pouco sobre essa fala do Faustini e um pouco esse momento da periferia que a gente está vivendo aqui. Beleza. Reinvenção é meio que constante, né? Porque eu considero, assim, agora falando de Baixada, né, que eu conheço, um território de muita de inovador, sabe, que inova na arte e na cultura. Não no sentido de que, inovação, vou pegar aqui uma estrutura, ou um processo, ou um produto e vou fazer melhor. No caso aqui, eu acho que a inovação no nosso território está concentrada mais em resolver problemas considerados impossíveis de serem resolvidos, né? E que a arte, ela tem uma potencialidade de atuar sobre a juventude, sobre a formação crítica, sobre a questão da identidade, da capacidade, da autoestima, que são vitais para empoderar o habitante a poder ter a sua mobilidade, a poder ser o que ele quer ser e não o que determinaram para ele. E isso é algo muito disruptivo, é muito potente. Eu acho que nesse lugar a gente é muito inovador, né? Não é à toa que tem aí, eu vi no chat, né, o Roberto Tavares, do Imaginário Periférico, que vem construindo desde a década de 90 um coletivo referência, pioneiro em artes visuais para a periferia e para a Baixada.
né? Então, inovação, reinvenção é algo que a gente já traz. No entanto, tem uma questão aí dentro dessa pandemia. A realidade material, né, as questões que a gente enfrentava, elas não mudaram, elas ficaram muito mais agudas, né? Então, primeiro, tem um pouco da ilusão, né, do empreendedorismo. E agora vamos ver aqui como é que a gente vai fazer para vencer e para se refazer depois da crise, né? Não, eu diria que não é exatamente assim, que são coletivos, são outros tipos de arranjos, né? Não são necessariamente empresas com fins lucrativos, apesar de serem também. Mas são arranjos que contam com outras realidades, com outras fontes, com outros propósitos, com outros valores também. Dentro disso, de início, eu comecei a observar muito essa questão que eu coloquei aqui, né, dos grupos correrem para fazer ações sociais. E aí, um exemplo, né, eu conversei com o Osmar, que é do FAIM, que é o Festival de Arte de Imbaria, que está fazendo essa entrega de cestas. Eles fizeram também, junto com a Capa Comics, um gibi sobre a pandemia, que eu achei muito bacana para poder distribuir, né? E aí você informa, você também está trabalhando com a contra-informação, tem muitos grupos fazendo campanhas de comunicação comunitária, que é para você informar as pessoas, dizer que não é uma gripe, não é para sair agora, isso tudo é mentira, né? E essa ação está sendo feita por esses grupos culturais, né? E aí, ao mesmo tempo que a gente não tem uma agenda pública, unificada, lideranças, um projeto, né, de esquerda, esses grupos saíram para atender a emergência com solidariedade, para eles se articularam e se organizaram, né? Quem também pôde, né? Dessa forma, estão em contato com esse público que eles almejam e que às vezes estão juntos, mas muitas vezes não, que são famílias de jovens, por exemplo, para o seu projeto. Então, é um contato muito mais estreito. Além de você ser um morador e artista, você está ali atuando naquela realidade do bairro que é a mais urgente agora e que é a mais vital, que é a proteção da vida, né? Em contraponto, né, outra questão também que a gente não pode ignorar é que a gente tem essa questão da política pública ser essencial e essa dificuldade, não diria dificuldade, mas opera por outras lógicas que não foram aderidas assim pela indústria cultural, ou seja, as marcas. A gente não acessa a lei de incentivo porque a gente não é do interesse das marcas, logo aquela modalidade é muito mais difícil, né, para a gente. Sempre foi e vai continuar sendo, ainda mais em crise, né? A cultura na periferia é vista como um privilégio, então o mercado, né, os próprios, seja uma grande indústria que está aqui em Caxias, em Nova Iguaçu, patrocina o BBB, mas acha que não existe, e as pessoas da Baixada não precisam de arte. Essa realidade não vai mudar. Então, acho que dentro da reinvenção, primeiro, a gente tem que escutar, né? Tem que, agora movido pela Lei Aldir Blanc, vai ter que repensar muito a questão do controle social, né? Então, mexer nesses conselhos que o formato estava estagnado, se organizar em fóruns, né? A gente vai ter que dar um jeito de fazer o que hoje no macro não conseguimos, né? Que é se organizar para poder defender essa política pública que vai chegar, mas em contraponto também pensar na gente como dar continuidade, né? E como a gente vai fazer isso no momento que a gente está atendendo emergências, muitas emergências mesmo, distribuindo cesta básica, né? E ao mesmo tempo você tem que parar para fazer curso online para planejar o seu futuro.
né? Eu acho que a gente está num momento meio delicado, né? Mas a gente já tem esse composto, assim, a gente já tem reinvenção dentro de nós. A política pública é um caminho, mas ele não é o único, mas acima de tudo, eu acho que pensar, e isso a juventude hoje, falando de Baixada, faz muito bem, no caráter de qualidade profissional do seu produto. Isso eles não abrem mão, de jeito nenhum, né? E eu acho que isso é um facilitador para a gente negociar com a sociedade a nossa continuidade do impacto que a gente causa. Ok, Jordana. Érica, quer comentar? Eu acho que esse contexto de agora só nos possibilita ver a reconfiguração de certas práticas que são notórias nos territórios periféricos, desde que eles se formaram, né? E aí vou destacar duas práticas mais propriamente, essas práticas de solidariedade e de colaboração mútua, né? A gente viu isso desde a formação das periferias, por exemplo, nos processos de autoconstrução das casas. E o que a gente tem agora por exemplo, a partir dos coletivos que eu tenho acompanhado aqui em São Paulo, ligados à literatura, vários deles fizeram o que Jordana está mencionando, que aconteceu aí na Baixada também, que foi arrecadar alimentos para os frequentadores dos saraus e também para os moradores do entorno de onde os saraus costumam ser realizados. Vários desses coletivos também organizaram campanhas de financiamento ou de arrecadação mais informal para garantirem uma renda mínima também para os seus participantes, para esses poetas, para esses escritores, para alguns frequentadores assíduos também, porque a gente tem, por exemplo, uma série de poetas e escritores que ganhavam a vida ou que ganham a vida participando de atividades em bibliotecas públicas, em escolas, em equipamentos privados também, sobretudo em projetos de arte e educação, em oficinas. Então, em função da suspensão dessas atividades presenciais, muitos deles ficaram sem rendimentos. Aqueles escritores que têm mais visibilidade conseguiam circular nas feiras literárias, né, nos grandes eventos ligados ao campo da cultura e também perderam rendimento. Então, houve e continuam acontecendo algumas ações de arrecadação de recursos para que eles consigam manter as suas contas em dia e consigam sobreviver nesse contexto. Esses artistas têm uma atuação importante também de pressionar o poder público para darem respostas a essas emergências que estão colocadas, então, até da reconfiguração dos prazos de prestação de contas de alguns editais, de lançamento de outros editais emergenciais, de pressionar esses equipamentos para manter, mesmo de forma remota, algumas contratações que estavam previstas para acontecer de forma presencial. Então, tem se colocado no debate dessa maneira também. Do ponto de vista da criação cultural, a gente está percebendo também que alguns deles estão se mobilizando para produzir e-books, para produzir textos que falem também desse contexto de pandemia, né? Alguns também se engajam nesse questionamento e em tornar públicos também alguns fatores de exclusão desses editais emergenciais que foram colocados por instituições públicas e privadas. Então, a gente viu, por exemplo, muito recentemente, nos editais lançados pelo Instituto Itaú Cultural, né, editais chamados emergenciais, que foram acolhendo propostas de artistas mais ligados ao mainstream, por exemplo, que deixaram de fora de atender, de fato, aqueles ligados mais à cena independente e aos territórios populares. Então, esses artistas vêm a público também para denunciar esse tipo de exclusão e para reivindicar ações específicas. Mas acho, só reforçando o que Jordana falou, que esse contexto nos mostra ou acentua essas desigualdades também de condições de produção, quando a gente fala em arte
das periferias e de áreas tidas como centrais e nobres, ou mesmo de produções nas diferentes expressões artísticas, né? Então, a gente está num contexto em que a própria criação e a circulação desses sujeitos, ela é prejudicada em função da questão da sobrevivência, né? Então, é muito difícil pensar a dedicação à criação cultural, é muito difícil a dedicação ao fazer artístico num contexto em que o seu rendimento está afetado, né, profundamente, como nesse contexto. E acho que um outro ponto é que esse contexto nos faz pensar novamente de que maneira o Estado atende às demandas que estão sendo colocadas por esses territórios populares e periféricos, né? Então, se vai ter ação pública voltada para esses sujeitos, né, se vai ter ação pública voltada para o campo da cultura, é preciso considerar as especificidades das diferentes áreas culturais e dos diferentes criadores culturais também, né? Acho que era isso que eu queria contribuir e compartilhar, né? Legal, Érica. Então, agora nós temos duas questões, uma para a Jordana e uma para a Érica. Então, vou começar com essa aqui. Tá mudo. Sem som. Falando e mudo. Essas tecnologias, né? É isso. Então, nós temos agora duas questões, uma para a Jordana e uma para a Érica. E aí, então, eu vou fazer essa primeira para a Jordana, e essa da Jordana, ela tem a ver com o final da fala da Érica, inclusive, né? A pergunta é a seguinte: Jordana, você acredita que muitas vezes, por falta de apoio, os grupos artísticos da periferia encontram táticas de sobrevivência? Por falta desse poder público que essas táticas ocorrem, ou porque eles já estão acostumados com essa necessidade de sobrevivência? Com grupos culturais, né? Sim. Eu acho que, consequentemente, se você não tem um fomento acessível, né, assim, se aqui a lei de incentivo não chega, porque aí quem escolhe a empresa acha que a gente precisa de cesta básica, creche, mas de arte não, né? A gente está vindo aí de um desmonte total de política cultural pública, né? Então, o que tinha, que a gente foi o último a receber, na verdade, na Baixada a gente sempre falou, né? A gente sempre é o último a chegar, né? Final de 2015 que a gente conseguiu travar um diálogo muito bacana, assim, com o Ministério da Cultura, um pouquinho antes do golpe, assim. E aí, isso somado a essas condições, né, fazem que, assim, como é que você, que é um trabalhador, né, você trabalha de segunda a sexta e tenta ali viver de arte, né, e no final de semana, à noite, você vai ou compor sua música, ou ensaiar com a banda, ensaiar com um grupo teatral, enfim. Como é que você vai tirar aí um tempo para você se instrumentalizar para poder acessar uma coisa que nunca vem? Então, né, já carrega esse histórico. E, em contraposição também, a gente acaba inovando, né, por várias questões, por várias necessidades, né, inclusive políticas. Por exemplo, a gente tem na Baixada Histórico, com a TV Machamombe e a TV Olho, que são pioneiras em TV comunitária no mundo, né? Então, de repente, naquela época, né, não sei, eu não estudei eles, eu apenas tenho como referência pessoas próximas, né, que são as minhas referências. Mas, naquela época, talvez não necessariamente isso, porque era uma visão tão à frente, né, que, de repente, inovou por uma necessidade política de, por exemplo, dar voz às pessoas que eram silenciadas, que eram da Baixada, né? A Baixada não saía no jornal sem ser crime, né? Isso foi proeza aí da cultura nos últimos anos, de montar uma identidade positiva. Então, essas necessidades levam à inovação, sim,
mas também é muito da nossa capacidade de invenção, né? Ao mesmo tempo que foi levado por uma necessidade, também é uma escolha, né? Como, por exemplo, espaço público. Se a gente não tem equipamento, e, gente, não tem mesmo, sabe? A gente tem quase 4 milhões de pessoas na Baixada Fluminense. Tem 3, 4 teatros, eu nunca lembro exatamente, ou 3 ou 4, enfim, teatros públicos, 4 milhões de pessoas a gente não tem, não existe. Então, por exemplo, ocupar o espaço público, a necessidade sim, que é praça, rua, fazer a céu aberto, mas também é uma escolha, porque na praça, eu posso falar que é a minha especialidade ocupar praça, sim. A gente ocupa porque a gente quer ser visível para o trabalhador, né? Então, a gente quer ser visível para o habitante, para ele ver que existe produção cultural, porque a gente não vai sair no jornal, não vai sair, né, no noticiário ali, uma peça de teatro aqui. Então, a ocupação da praça pública é uma invenção nossa porque a gente é habilidoso, porque a gente é inovador, né? Então, existe a necessidade, sim, mas, assim, eu sempre digo isso, o artista, o produtor, faz papel de gestão, faz papel de gestor na periferia, porque com tudo isso, com a falta de corpo técnico, né, a gente tem secretarias ocupadas por pessoas que nem sabem nem o que é cultura, né, porque é uma questão aí de acordos, né, na eleição e tal, e a cultura é vista como um privilégio, né, não como um trabalho, a Érica tocou nesse ponto, né, não é vista assim como um ofício, eu sou artista, eu sou trabalhadora, mas você trabalha na Globo? Não, então não vale, mas você ganha dinheiro com o quê? Né? Isso é uma realidade na periferia, e quando a gente vai inovar, é para enfrentar, sim, todas essas barreiras, mas em tudo que a gente constrói não está limitado a isso, tanto que a gente está fazendo coisas que podem circular tanto na periferia como no mundo todo, né? A Rockpense hoje faz projetos transmídia, né? E eu já fazia isso, eu descobri tem pouco tempo, né? Mas é porque é do nosso conhecimento, é produção de conhecimento isso. A rua, a gente pode ter sido escolhido lá porque não tinha equipamento, mas a rua é um lugar que hoje eu prefiro estar também, né? Mas isso não tira a responsabilidade das políticas públicas, tá? Desculpe me alongar, mas é o seguinte, tem o imposto, né? A gente paga o imposto, aí o imposto tem que ir para a saúde, ele vai para onde? Para o hospital. Tem que ir para a educação, ele vai para a escola. E para a cultura? Não dá para ele ir para uma produtora da secretaria. Não dá para a secretaria ou a prefeitura ou o governo do estado ou o presidente fazer cultura. Ele tem que estimular as manifestações que ali existem. Isso vai vir do produtor. Então, o edital, um teatro, não é um privilégio ou algo que ele está dando de favor. É uma forma de você botar o imposto na cultura. Se colocar o imposto na cultura assim, vai colocar como? Né? Isso eu acho que a gente tem que entender um pouco. A política pública, ela é obrigação. A gente pode amanhã me contratar, eu estar com milhões de reais, mas assim, né, no espaço privado, com o setor privado, mas o público tem o X ali do imposto que tem que ir para a cultura, né? E isso a gente tem que estar bem, bem ciente. Ok, Jordana, desculpa estar aqui apressando, porque nós temos um tempo que começa o Zoom, tem umas coisas tecnológicas aqui, a gente tem acho que mais uns 3 minutos. Então, Érica, vou passar para você aqui uma fala. É o seguinte, a Érica falou sobre o interesse mercadológico na produção cultural da periferia e que esses agentes periféricos passam a ser sujeitos às próprias histórias. Mas, por muitas vezes, a produção cultural periférica é apropriada pelo mercado e o discurso é distorcido. Como manter esse protagonismo e, ao mesmo tempo, reestruturar essa lógica? E uma pergunta super tranquila. Você. Eu consigo responder em 3 minutos. Mas eu acho importante.
Eu sempre uso o termo produção cultural porque entendo também que a produção artística está inserida na lógica capitalista, então a gente fala de produto, a gente fala de circulação, a gente fala de consumo, a gente fala de mercado, né? O que eu quis ressaltar na minha fala é que a gente, historicamente, sempre teve esses sujeitos como objetos da representação, e que agora o mercado, o poder público e a academia, o público leitor, o público consumidor de arte, de modo geral, descobriu os moradores de periferia também como sujeitos da sua representação. E eles querem isso. Esses sujeitos, esses artistas querem falar com voz própria, querem inserir as suas experiências sociais, as suas perspectivas sobre o mundo, suas visões de mundo, suas maneiras de pensar e de sentir os variados temas que cercam a experiência humana como objetos de representação artística, né? Então, embora isso tenha acontecido, é importante dizer, por exemplo, que que todos esses sujeitos ainda estão disputando o seu lugar no mercado, né? Jordana colocou uma série de questões que apontam para isso, não há um reconhecimento completo, uma legitimação dessas produções, esses artistas ainda estão lutando para terem políticas específicas para atender suas necessidades, lutando para serem inseridos nos programas das grandes instituições e dos equipamentos culturais, né? Mas um ponto importante é que essa produção existe, tem visibilidade, né? Tem inovação estética também, né? Nas variadas expressões. E aí é importante porque é uma disputa com outras representações sobre esses territórios, com outras representações sobre as populações da periferia, com a presença de outras tradições culturais também no campo da estética e também no campo do mercado artístico. Então, muito rapidamente, eu acho que não se trata só de uma apropriação da lógica de mercado, mas de disputa do lugar desses sujeitos e das suas representações autorais no âmbito do mercado. Acho que uma das grandes perdas, né, dessa crise que a gente está passando, na verdade, a pandemia, quando ela chega, a gente não está num cenário positivo, né? A gente vem de um momento de guerra cultural desde 2019, de busca de aniquilação, não é à toa que a cultura, a educação e a ciência são os três pilares que são mais atacados pelo pensamento mais conservador, né? Uma das grandes perdas é quando você vê, por exemplo, um agente cultural de periferia que, por conta da crise econômica, para de fazer seus corres na cultura e vai pegar um trabalho formal, onde ele deixa de ser uma referência na subjetividade daquele jovem que passava por ali, via e falava assim, caramba, eu posso ser isso também, né? Eu posso ser. Eu acho que essa possibilidade de poder ser, que não estava na cabeça desse jovem, que ele achava que a trajetória, a história dele já estava pré-determinada antes dele nascer, por conta da posição da família dele, da sua classe social. Quando você vê esses produtores, né, deixando de ser essa referência, por uma necessidades que a crise foi trazendo, né, nos últimos anos, acho que esse é a pior perda que nós estamos tendo. Não estou falando sobre a pandemia e as vidas humanas, que eu acho que isso aí não tem preço, mas estou falando em termos de subjetividade desses jovens que estavam começando, né, depois de 13, como diz a Jordana, né, 15 anos de políticas culturais para chegar na Baixada. Quando chega, tem o golpe, aí quase chegou, né, 2015, quase chegou. Eu me lembro da visita do então ministro da Cultura a Duque de Caxias, com todo o segmento lá dos secretários, para tentar uma política direcionada à periferia, e não deu tempo para nada, né? Mas é isso, né? Mas é um movimento que está aí. E acho que é uma fala importante a gente pensar daqui para frente, né? Eu acho que a crise está aí, a crise não vai ser brincadeira, a gente sabe disso, a gente não está aqui para pensar outras coisas que não sejam o que está se apontando aí, mas eu vejo também que a cultura, principalmente a cultura de periferia, nessas redes, né, do território, nesses corres, nessas articulações, nessas táticas de sobrevivência, elas vêm apresentando possibilidades, né? Eu acho que é isso, né? Acho que existe uma inovação, acho que existe criatividade,
E essa criatividade e inovação tem muito a ensinar as redes que vêm sendo consideradas, constituídas nos últimos anos pelos grupos culturais de periferia. Não é à toa que esses grupos, nesse momento que a gente está passando, onde não temos políticas públicas nem de sobrevivência, são esses grupos que acabam sendo a ponta de lança na luta pela sobrevivência da população da periferia. Né? São eles que acabam se organizando porque eles são grupos socioculturais. A relação social deles com o território é muito grande. E a sorte da população é que eles existem, conseguiram se articular e estão conseguindo levar alimento, sobrevida para locais que até então, se fossem depender desse governo que está aí, em diversos níveis, estaria sofrendo muito mais. Vocês querem complementar uma coisa? Eu queria passar para a Jordana, para ela fazer as suas considerações finais, complementar o que achar necessário. E, mais uma vez, eu queria agradecer a participação de vocês duas aqui. Eu acho que foi muito importante, né? E acho que é importante, por exemplo, a gente ter uma discussão sobre a produção cultural, sobre os diversos tipos de temáticas da área da cultura e ter uma mesa específica para estar falando sobre cultura de periferia, para mostrar como isso vem mudando no decorrer do tempo. A gente não pode falar de cultura hoje no Brasil sem falar de cultura de periferia, sem falar dessa estética e desses corres, né, dessas táticas de sobrevivência. Obrigado a vocês. Jordana. Bom, agradecer mais uma vez, né? É importantíssimo nós, produtoras culturais, estarmos realizando essas reflexões, né? A partir desse pensamento para uma ação. O que eu queria deixar de importante, né, falando de periferia, é que a Lei Aldir Blanc é uma realidade, né, que, se sancionada, talvez hoje, né, ela vai ser um potencial muito grande, né, para a gente poder dar continuidade e evitar um colapso, né, que a gente, como o João falou, já vinha. As pessoas já vinham abandonando suas realizações para voltar para aquele emprego que elas tinham deixado, né, apesar de que a gente tem uma geração aí de profissionais especialmente ligados à tecnologia, né, que cada vez conseguem mais ter aquilo como ofício. Mas isso já tinha desmontado e com a crise agora a gente corre risco de descontinuidade de vários processos importantes, tanto desses projetos mais robustos, né, mais grandes festivais, já encontravam dificuldade, agora mais ainda para poder continuar, quanto os coletivos e arranjos, né? Porque aí um ou outro tem que ir trabalhar ou tem que arranjar um segundo emprego e tal, e esses arranjos vão se desfazendo. E aí o cenário em si vai se desfazendo, porque a gente também fazia papel de gestor, né? Agora, com a lei, na verdade, é uma possibilidade. É porque muita gente ainda não sabe o montante que chega para cada cidade. E vai chegar dinheiro na cidade, assim, que vai marcar a história, né, da cultura no local. E isso precisa de controle social. E precisa também que a gente da periferia se conheça mais. Esse mapeamento, esse cadastro, esse apontamento de idade, vai ser uma oportunidade da gente tirar daí todo o nosso modo de fazer. E aí pode extrapolar tanto a lei, as políticas públicas, como uma auto-organização própria para poder buscar uma sustentabilidade de forma mais geral, né? Não só na política pública, mas a partir da política pública, que é o que a gente tem agora, no momento, né? E aí chamar atenção para duas questões que podem ser inovadores, tanto na Baixada como em outras periferias. Repensar o espaço público. Esse que a gente estava ocupando por necessidade ou escolha, eu acho que dentro hoje dos protocolos de aglomeração, né, não sei, mas pode ser uma possibilidade muito grande da gente repensar o espaço público como um palco, como um lugar de fruição de cultura, né, e pensar coletivamente, né. Eu não estou falando isso só porque eu adoro praça, não, mas todo mundo adora praça, e a praça é do povo, né? Então, vamos repensar esse espaço público como um potencial espaço de criação.
e pensar para a periferia essa etapa do desenvolvimento de projeto cultural, que é a criação, desenvolvimento de projeto, desenvolvimento de roteiro. Isso é algo que a gente sempre fez de graça, né? E porque a gente sempre trabalhou com pouco recurso. Mas agora, nesse momento em que a gente ainda encontra restrição, só vai ser totalmente seguro quando tiver uma vacina, agora é hora para pensar essa etapa de desenvolvimento de projeto também para a periferia. A gente faz nossos projetos assim, no sangue, na garra, mas a gente pode ter um momento agora de sentar e desenvolver, pensar em formação técnica para a produção cultural também, é algo que não é possível para todo mundo ter essa instrumentalização, mas dentro do escopo de política pública e de ações também dentro ou fora da lei, que a gente for pensar agora, isso é uma possibilidade. Tá? E para encerrar, queria só deixar o convite para todo mundo conhecer a Rock Pense também, nossa série, que é lá no YouTube, Estúdio Rock Pense, no nosso canal, e também tem vários registros lá das nossas ações transmídia, né? E é isso, obrigada, e vamos se encontrando aí na luta, que temos muita. Obrigado, Jordana. Érica? Acho que para além das proposições, obrigada, acho que além das proposições que Jordana trouxe aqui de forma tão pertinente, eu queria só reforçar, acho que vários aspectos que a gente discutiu aqui, né? Primeiro que quando a gente fala de produção cultural a partir da periferia, a gente está falando de inovação estética, né? A gente está falando então de tensões aos parâmetros do mercado cultural, tensões aos parâmetros da crítica, das variadas tradições artísticas. A gente está falando sempre de atuação político-cultural, porque boa parte desses artistas não esgotam suas trajetórias em obras, né, eles estendem a sua atuação para impacto nos territórios de origem. Quando a gente fala em produção cultural a partir da periferia, a gente está falando, como o João lembrou aqui, de produção de novas subjetividades nos territórios periféricos. A gente está falando, como Jordana lembrou aqui, de fomento a consumo cultural, de fomento de estímulo a novas práticas de lazer nos territórios populares também. A gente está falando, recolocando uma questão que sempre foi espinhosa para o campo artístico, para o campo cultural, que é a perspectiva de profissionalização e de reconhecimento desses artistas como trabalhadores e como profissionais. E, por fim, a gente está falando também de outras formas de pensar e de intervir nas cidades, né? Então, mais do que perceber essas vozes que surgem a partir das produções artísticas e culturais das periferias, é preciso escutá-las, é preciso amplificá-las e é preciso atender às suas demandas e compreender as suas formas de intervir, pensar e representar artisticamente também as cidades, os territórios periféricos. Acho que era isso. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigado, Érica. Obrigado, Jordana. Eu acho que a questão é essa mesmo, né? A cultura, ela não é de periferia, né? Ela é uma cultura central hoje, é uma cultura a partir da periferia, e acho que muito da inovação estética que nós temos hoje no Brasil, ela vem vindo nos últimos anos a partir das periferias, ocupando os espaços, né? Estéticas que estavam meio estagnadas no mainstream, né? Então, eu queria agradecer a todo mundo e deixar aqui um convite, né? Hoje, às 19 horas, nós iremos encerrar, infelizmente, será a última mesa do Múltiplas Vivências. Então, às 7 horas da noite, 19 horas, nós teremos a mesa Reflexões sobre o Mercado Cultural em Tempos de Isolamento. Nós vamos estar recebendo aqui a Marta Porto. A Marta foi, dentre várias atividades dela, é ex-secretária de Cidadania na Secretaria Especial de Cultura, né, na época do Ministério, e o Mário Pragmático, que é conselheiro do IBD Cult. Então, a gente vai estar discutindo, né, para fechar esse mercado nesse momento, né, fazer umas certas reflexões
seja no mercado aqui no Brasil, mas também trazendo um pouco da experiência internacional, de como está sendo feito, como é que estamos passando pela pandemia no mercado cultural. Mais uma vez, obrigado a todos que estiveram aqui nos assistindo. Às 19h estaremos de volta. Boa tarde para todos. Tchau.